Boa noite a todos. É sempre bacana vir aqui falar com o pessoal do Unisenai e, enfim, comentar um pouquinho sobre o mundo da tecnologia que a gente está vendo, principalmente agora com o IA. Nas últimas semanas a gente viu aí o estrondo, né? E eu acho que isso é só um pouquinho do que está por vir ainda, tem muita coisa. Enfim, estou bastante feliz aqui em poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Para quem não me conhece, minha rede social principal é o LinkedIn, onde lá eu posto artigos, tem mais de 500 lá, tem uma newsletter, depois se vocês quiserem assinar lá, fiquem à vontade, onde eu falo sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial, tudo mais que a gente vai ver aqui. Eu posto semanalmente lá alguns artigos, então é a minha rede social que eu falo. Tem um canalzinho no podcast também, tenho 3 livros aqui, dos quais os últimos 3 eu devo lançar nos próximos dias, não estão lançados ainda. Né, tem um livro lançado em 2020 e agora muito recente fiz também um curso digital, né, Master in Digital Mindset, são 8 módulos com 50 aulas e bastante conteúdo bacana aqui. Então um pouquinho do que a gente vai trazer aqui tem um mais profundo depois quem quiser se aprofundar. Mas começando a falar sobre o tema, eu sempre gosto de falar sobre educação. Acho que a educação é o que muda o jogo, seja para a gente como profissional, seja inclusive como país, como nação. E aqui a gente tem um exemplo da educação do século XX. Como que era a educação no século passado? Tudo aquilo que a gente aprendia na vida escolar, a gente fazia uma especialização, enfim, isso nos dava uma vantagem competitiva como profissional de 10, 15, 20 anos, certo? Mas isso é século passado. Como que é agora? Século XXI, tudo aquilo que a gente aprende se torna obsoleto muito rápido. E aí o que acontece? A gente precisa estar o tempo inteiro buscando conhecimento novo. Principalmente por quê? Porque aquilo que a gente aprende hoje, amanhã já vem uma tecnologia nova que já muda o mercado, que impacta algum setor, ou seja, se a gente não estiver se atualizando o tempo inteiro, a gente vai ficando cada vez mais para trás. Então é muito rápido as mudanças, né, nesse momento acelerado. E aí combina justamente com a frase do nosso Alvin Toffler, que ele falava lá em 1970 que o analfabeto do século XXI não era quem não soubesse ler ou escrever, mas quem não souber desaprender e reaprender para esse mundo novo. Então olha o desafio que a gente tem aqui nesse ponto. Então a educação para mim eu acho que é o principal ponto de virada, seja para a gente como profissional e a gente está dentro de uma instituição educacional. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Segundo, quando a gente fala ainda de educação, nós vivemos numa era em que todo mundo está conectado o tempo inteiro e tudo que a gente está fazendo está gerando dados, certo? Então, quando a gente olha as habilidades do século XXI, principalmente para essa década, o próprio Fórum Econômico Mundial fala que a primeira delas é pensamento analítico. Então, eu preciso saber interpretar os dados, reunir esses dados e transformar isso em algo que traga resultados, seja para a gente como profissional, seja para o nosso negócio. Dentre as 10 principais habilidades, apenas 2 são técnicas aqui. As outras são soft skills. Então, bem interessante também isso. E avançando aqui, quando a gente olha esse gráfico no tempo, nos últimos 300 anos, desde 1700, a gente tem o quê? As ondas de inovação acontecendo. E o que acontece agora? As últimas 3 ondas de inovação estão acontecendo juntas ao mesmo tempo. Uma onda está montando em cima da outra. E isso faz com que a aceleração das coisas aconteçam. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é resultado da maturidade de 50 anos de investimento em tecnologia da informação e comunicação. Então, quando a gente olha para essas tecnologias, esses caras juntos são os motores da transformação e aceleração digital. Principalmente quando a gente olha agora a próxima onda, que é a inteligência artificial. Então, se antes a gente tinha uma aceleração, e quando a gente olha esse tempo aqui, as ondas começam a acontecer cada vez mais rápido. E é isso que causa a aceleração daquilo que a gente está vendo. A lei de Moore, por exemplo, processamento de um dispositivo ou das memórias dos dispositivos eletrônicos, eles dobram de potência a cada 18 ou 24 meses e o preço cai. Então, isso faz com que a aceleração aconteça. E aí a gente passa a ver a obsolescência meio que programada. A gente compra um celular, todo ano sai um celular novo com um potencial de processamento muito maior. O que daí a gente vê, poxa, preciso trocar o meu equipamento. E assim acontece com várias questões do mercado. Por quê? Porque se eu não troco, e se a empresa não inova e não faz algo diferente, ela perde para quem está fazendo. Então é uma competição ferrenha, em todos os pontos. Quando a gente olha para o impacto da IA, principalmente nas ondas de inovação, então aqui a gente tem as 5 ondas de inovação, esse aqui é um gráfico que mostra o quê? O empilhamento das tecnologias em cada onda de inovação e o incremento que elas tiveram no PIB. Então a primeira onda
ela agregou perto de 3 pontos no PIB global. A segunda onda, mais ou menos a mesma, né, que foram as ferrovias. A terceira onda já agregou quase 8 pontos no PIB. A quarta onda de inovação, ela não agregou tanto. Mas quando a gente olha agora para a quinta onda de inovação, que você vê todas as tecnologias empilhadas, o impacto no PIB é quase 18 pontos. Então, e aí quando a gente olha para as tecnologias, aliás, somente a inteligência artificial, olha o tanto de impacto que ela tende a gerar e causar. Então esse é um pouquinho do que a gente vê sobre o impacto ou do porquê o lançamento das tecnologias, por que Estados Unidos e China estão tentando querer sair na frente. Por quê? Porque realmente quem sair na frente vai dominar boa parte dos negócios. Infelizmente ou felizmente é isso que está acontecendo e é o que a gente está vendo. Por quê? Porque o impacto é gigantesco, né? Bom, e quando a gente fala de inteligência artificial, ela não é algo novo, né? Quando começou lá em 1950 com Alan Turing, por exemplo. Só que o que aconteceu aqui? Em 2012 a gente teve, né, as redes neurais, 2018 os LLMs, né? 2022 a gente viu a inteligência artificial generativa ganhar corpo. Mas por que só agora? Por quê? Porque a gente tem o quê? Uma montanha de dados, ou seja, muitos dados, né, o famoso Big Data, e a gente tem, por outro lado, também o poder computacional distribuído. E aí, quando você junta esses dois, a gente viu a explosão do lançamento das inteligências artificiais começarem, né? Principalmente do ChatGPT, o Gemini Anthropic, e agora, muito recente aqui, a gente viu o DeepSeek, né? E essa última aqui do Qwen 2 é o da Alibaba, inclusive eu testei ela hoje, que saiu agora nos últimos dias. Então a gente vê que ninguém quer ficar para trás, está todo mundo lançando algo, e quando você olha lá, são sistemas muito similares em termos de potencial e o preço mais baixo do que o outro, né? Enfim, e seguindo ainda aqui, quando a gente olha para o investimento, né, até então a gente olha assim, poxa, tudo é gráfico, é projeção, mas quando a gente olha para números, né, follow the money, siga o dinheiro, 2023 para 2024 teve um aumento de quase 52% do investimento em companhias de inteligência artificial no mundo. Né, foi quase 132, né, 131,5 bilhões investidos em companhias. Em 2012, nós tínhamos aqui cerca de 143 empresas de IA no mundo. E agora a gente tem mais de 1.500 empresas. Então, realmente, não é teoria, está acontecendo. Só que muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas está acontecendo, né? E principalmente quando a gente olha, né, para o número de pedidos de patente nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, quando a gente olha aqui, a China está com 61% de número de pedidos de patentes de IA, né, são mais de 35 mil patentes, enquanto que os Estados Unidos tem cerca de 12 mil. E quando a gente olha para o número de startups criadas no mundo, os Estados Unidos está muito à frente, 5.509 contra 1.446 startups de IA na China. Então, realmente é uma briga que está acontecendo e a gente está percebendo isso, né? Então, eles não estão realmente brincando com esse trem aqui. E quando a gente fala de IA, até então, pouco tempo atrás, era um assunto para desenvolvedores, engenheiros de software, os nerds. Era muito complexo você usar a inteligência artificial. Mas o que aconteceu? Após o lançamento de plataformas amigáveis que a gente fala, toda aquela complexidade de usar a inteligência artificial saiu do caminho. Então, um simples prompt, você usa todo o potencial que a IA tem, escrevendo um texto, solicitando alguma informação ali. Ou seja, é a primeira vez na história que uma tecnologia ela não deixa ninguém de fora. Por quê? Porque se tornou tão simples que uma criança sabe usar, uma pessoa mais velha também consegue usar. E detalhe, as pessoas mais velhas, no bom sentido, elas saem na frente, inclusive. Por quê? Porque elas têm muito mais repertório, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Então, repertório é o que faz com que a gente tenha bons resultados ao usar a IA. Quando a gente olha para esse modelo aqui, a gente é um adepto à tecnologia, principalmente o brasileiro. Então aqui tem um gráfico das tecnologias, por exemplo, quanto tempo demorou para alcançar 100 milhões de usuários. Então a gente tem aqui desde LinkedIn, mas o ChatGPT ele demorou, por exemplo, 2 meses. 2 meses ele conseguiu atingir 100 milhões de usuários. Não tem ainda os dados do DeepSeek, mas estou colocando por minha conta que em apenas 36 horas a gente viu o estrago que eles fizeram, né, nas bolsas americanas. Quase 1 trilhão derreteu das empresas de tecnologia. Então eu estimo dizer que
eles atingiram mais de 100 milhões de pessoas, de usuários, em menos de 36 horas. Enquanto que o GPT foi em torno de 2 meses. Então olha o potencial de você criar hoje algo e se tornar global de forma muito rápida, né? Bem, e com isso, o que aconteceu? Depois do lançamento do ChatGPT, eu digo que foi ele que fez com que a gente tivesse, né, o uso exponencial no mundo inteiro. Então, quando a gente olha para isso, para o potencial, eu diria que texto já está muito bem resolvido, código já está resolvido, geração de imagem também está resolvido, inclusive essa imagem que a gente está vendo que ganhou o prêmio, né, de artes, inclusive feito por uma IA. E aí entram os novos dilemas. A partir do momento em que a IA utilizou todas as imagens que tinha disponível para ser treinada, agora ela passa a gerar outro tipo de imagem. E de quem que são os direitos autorais, por exemplo? Então são novos dilemas que a gente começa a ter que até então a gente não tinha antes, né? Tem muitos artistas, por exemplo, que estão pegando pesado em cima disso porque é o seguinte, poxa, você usou todas as minhas imagens que estavam na internet para se treinar e agora você faz uma imagem melhor do que a minha. Enfim, são novos dilemas, né? E aí a gente vê codificação, vídeo também, esse aqui é um vídeo de uma propaganda sendo feita, enfim, tem vários modelos, mas o fato é que quando a gente olha para tudo isso aqui que a gente está vendo, a IA já faz melhor que a gente. O vídeo ainda está capengando um pouquinho, mas muito em breve a gente vai ver que ele vai fazer muito melhor do que a gente. No sentido de... Não no sentido da criação, mas no sentido, por exemplo, para você criar todo um filme, por exemplo, cara, você tem uma puta estrutura, custo altíssimo. Agora com um simples prompt, né, os estúdios, se vocês olharem o estúdio da Amazon, por exemplo, filmes, é um galpão enorme, um único galpão, onde tem telões 360 em todo lugar, você tem os personagens, mas todo o ambiente ele é programado. Então, pô, o custo é muito mais baixo, né? Enfim, então, a partir disso, o que acontece? A partir disso, do momento em que a gente tem todo o potencial da IA, a nossa habilidade principal agora passa a ser fazer boas perguntas, do que buscar respostas. As respostas, imagina, a IA tem acesso à internet como um todo, toda a documentação no mundo inteiro, imagina. Então ela tem muito mais respostas do que a gente. Só que entra a nossa habilidade de fazer uma boa pergunta para obter essa boa resposta, né? E aí o que acontece? A gente vai precisar desenvolver a empatia digital. Mas o que é a empatia digital? É entender como que o prompt funciona, como que as tecnologias funcionam por trás, para que a partir do momento que eu entenda como que ela funciona, fica mais simples, digamos assim, eu fazer a solicitação que eu quero, né, do que fazer uma solicitação aleatória. E a gente vai testar aqui um exemplo. Essa empatia digital tem a ver justamente com a gente evitar o bad in, bad out, né, o efeito Bibo. Ou seja, se eu não conseguir fazer muito bem a explicação daquilo que eu quero para a IA, o que ela vai me entregar? Então, se eu fizer um prompt simples, ela vai me entregar algo mais simples. Se eu fizer um prompt sofisticado, ela vai me entregar algo mais sofisticado. Então, dependendo da entrada que eu tenho de informação, é a saída que eu vou ter. Então, quanto mais a gente aprender, e por isso que a gente vai falar de engenharia de prompt, quanto mais detalhado for a minha entrada de informação, melhor vai ser a minha saída. E a gente vai ver um exemplo aqui, né? Existem vários métodos de prompt, vocês já devem ter visto. Quem aqui usa IA durante o dia? 60%. Ergueu duas mãos, então conta 65. Enfim, existem vários métodos para você fazer um prompt, uma solicitação, né? Então esse aqui é um exemplo, onde você define primeiro o papel que ela vai fazer. Segundo ponto, você tem que direcionar uma ação que você quer que ela faça exatamente. Terceiro, contexto. Você precisa informar para ela quanto mais informações possíveis, seja qualitativas ou quantitativas, para ela entender o contexto. Quarto aqui, intenção, então declarar uma intenção para ela justamente direcionar melhor a resposta, né? E o último aqui é definir o formato que você quer que a informação chegue. Como é que funciona isso na prática? Eu fiz um exemplo aqui, e eu gravei a tela no próximo slide para a gente principalmente evidenciar. Então aqui tem dois prompts, o da esquerda e o da direita. O da esquerda é o seguinte, um prompt simples, como a IA pode ser usada no varejo? Fiz uma pergunta simples, veja que é genérica. Do outro lado eu usei o modelo do método Pacific, né? Usando lá papel, ação, contexto, intenção e formato. Ele ficou um prompt mais elaborado. E aí aqui, na prática é o seguinte, eu gravei as duas telas para a gente ver como que é a diferença. Então, o prompt simples do prompt mais sofisticado.
Então aqui eu fiz a pergunta como a IA pode ser usada no varejo e lá eu colei o prompt que a gente acabou de ver. E aí vou dar um Enter agora, ele vai gerar as duas respostas. Então aqui ele está gerando a resposta do prompt simples e lá ele vai gerar a resposta do prompt mais estruturado. Então veja que aqui logo ele já acaba e lá ele está seguindo com as informações muito mais precisas do que a gente pediu aqui, né? Então ele vai trazer vários cenários, contextos, enfim, inclusive trazendo exemplos, benefícios, desafios e como superá-los, coisa que aqui, né, não trouxe. E ele vai me dar uma conclusão também. Então veja a diferença de você fazer uma boa pergunta de você fazer uma pergunta simples. A informação que você vai obter é muito mais completa e mais precisa do que eu fazer uma simples pergunta em uma frase, por exemplo. Então esse é só um exemplo, isso vale para texto, vale para imagem, vale para codificação, vale para tudo que a gente imaginar. Por isso que a gente fala hoje de repertório. E para você ter contexto aqui, eu preciso ter repertório. Quanto mais repertório a pessoa tiver, melhor ela consegue fazer a pergunta. Porque mais informação ela tem. Concordam? Quem já testou já, usando algum tipo de método e uma pergunta simples? Já testou? Diferença grande? Bastante, né? Mais alguém? Também? Então esse é um pequeno exemplo que eu trouxe aqui só para a gente desmistificar, né? Bom, e aí eu gosto sempre de falar da convergência da ciência e tecnologia. O que está por trás de tudo isso? É importante a gente entender. Como que foi criado, por exemplo, a inteligência artificial? A gente vai ver um pouquinho aqui. Mas quando a gente fala do letramento digital, ele tem a ver justamente com a gente entender as tecnologias de base. Então quando a gente olha os azulzinhos aqui, são as tecnologias de base hoje que estão em praticamente todos os modelos de negócio inovadores. Então, é um negócio que está na nuvem, né, utiliza as novas tecnologias de Big Data e análise de dados, ou seja, utiliza principalmente o mobile, que é onde está todo mundo conectado. Então isso é base hoje. Depois a gente tem o quê? Os aceleradores da inovação, que são justamente aí os sistemas cognitivos, né, a parte de drones, blockchain, robótica, nanotecnologia e assim por diante. E o que acontece aqui? Quando a gente olha para o futuro, pegando o que aconteceu no passado, por exemplo, você cria alguns cenários futuros aqui. Bom, tendo em vista aquilo que aconteceu agora, o que pode vir a acontecer no futuro, daqui a 10 anos? Então, a gente tem aí dinheiro 2.0, as cidades inteligentes e conectadas, sistemas autônomos, enfim, uma série de modelos aqui. Mas isso aconteceria daqui a 10, 20 anos, ok? Só que o que acontece quando essa turma mistura as tecnologias? Então, aquilo que aconteceria em 10 anos acaba acontecendo daqui a 2 ou 3 anos. Então, quando você junta 2 ou 3 tecnologias, eu falo muito isso lá no meu livro, lá em 2020 já, a confluência das tecnologias. Quando você junta 2 tecnologias, você cria uma terceira coisa. E essa terceira coisa, geralmente, ela vai criar algo muito mais potente daquilo que existe. Então, um exemplo aqui, se nós pegar a ciência da computação sozinha e pegar a biologia sozinha, elas não são tão potentes. Mas quando você junta as duas, você cria o quê? Engenharia genética, por exemplo. Então, engenharia genética é muito mais potente do que as duas sozinhas, concordam? Então, esse conhecimento, você cria uma mudança disruptiva. Então, imagina, engenharia genética, você vai mexer com DNA, uma série de outras coisas que somente a engenharia da computação e biologia não ia conseguir. Então, esse é só um exemplo. Quando você junta essas 2 ou 3 tecnologias, você cria essas coisas totalmente diferentes. E aí que está, por isso que a gente precisa entender as tecnologias. Quando você conhece a base de cada uma delas, fica mais fácil você conectar os pontos. Poxa, eu podia usar tal tecnologia, a gente vai fazer um exercício aqui. Faz sentido? Bom, como que foi criada a generativa? Então está aqui um exemplo. Foi usado redes neurais, né, o processamento das GPUs, que é todo o poder computacional. Foi usado também aqui a parte dos LMs e também dados sintéticos com dados que já tinha. Então a partir disso criou-se a inteligência artificial generativa, que tem todo esse potencial. E quando a gente olha para esse potencial, ele não existia até então. Quando a gente olha aqui para o modelo de impacto financeiro, por exemplo, pegando esse estudo da Bloomberg, ele mostra que é um mercado novo de 1,3 trilhão, algo que não existia antes. Por isso do impacto, lembra lá no início daquele impacto dos quase 18 pontos no PIB lá? Então esse aqui é um exemplo de um mercado que até então não existia, mas agora passa a existir, certo? Então são modelos, seja de treinamento, oportunidades de negócio, educação, saúde e assim por diante. E aqui um outro exemplo.
Somente para o mercado de robôs humanoides, nos Estados Unidos, é um mercado novo que está sendo criado agora, de quase 38 bilhões de dólares. De novo, algo que as tecnologias já estavam aí, porém o custo de viabilizar ainda não estava viável. Mas agora começa a ficar viável, e aí a gente vai ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, quando a gente olha esse gráfico da esquerda, isso aqui é o quê? É o estoque de mão de obra da indústria de manufatura nos Estados Unidos, que já começou a ficar deficitário aqui, a partir de 2023, ou seja, falta mão de obra na indústria. Por outro lado, você tem um país que precisa crescer com a sua indústria. Eu preciso produzir mais. Mas como é que eu vou produzir mais se eu não tenho mão de obra? Olha o dilema. Como que eu resolvo esse problema? Usando os robôs, usando a robótica. Então, por isso que eles começaram a acelerar o estudo, principalmente dessas tecnologias, para fazer com que agora ficasse viável, principalmente para resolver esse problema aqui. O do gráfico da direita é o Brasil. Então, a partir de 2018, a gente já tinha déficit na indústria. E agora é cada vez maior. E a gente está percebendo, a gente que visita aqui empresas de todos os setores, e não é só indústria, mas quem trabalha em empresa aqui sabe que falta mão de obra para todas as posições. Não é só chão de fábrica. Seja venda, seja uma série de outras posições que faltam aqui. Bom, e aí é o seguinte, então, olhando para isso, o que foi que a NVIDIA fez? Tendo em vista que o modelo atual de treinamento dos robôs era inviável ainda, demorava muito tempo, mas ela desenvolveu e acelerou uma tecnologia fazendo com que ela treinasse 42 anos do robô com cerca de 32 horas de vídeo. Então, em 32 horas de vídeo, um robô assistindo aquele processo todo ali, treinou o robô durante 42 anos. Ou seja, imagina se a gente tivesse que esperar 42 anos para o robô ser treinado com aquele conhecimento para daí ser colocado na indústria. É inviável. Então, olha a aceleração que teve aqui. Por isso que agora começa a fazer mais sentido. Criou-se o quê? Um mercado novo para resolver um problema que já existia. Só que antes não era viável. Então, hoje a gente já está vendo aí os robôs acontecendo, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, eu vou trazer alguns exemplos. E aí a gente começa a entender por que o valor de mercado da NVIDIA, por exemplo, se tornou uma empresa de trilhão, ultrapassando a Apple, por exemplo. Porque é ela que desenvolveu todas essas tecnologias e ela tem as patentes dessas tecnologias. Por isso que o valor de mercado dela acabou subindo de uma hora para outra. Ou seja, são oportunidades. Então, quem está aprendendo, quem está usando as tecnologias e colocando isso em prática, começa a criar vantagem competitiva, seja para o seu negócio, seja para aquilo que está aplicando. Bom, e avançando aqui, esse é um exemplo, a gente vai ver um vídeo aqui, e aqui tem mais outros 3 tipos de robôs. É um videozinho bem rápido, depois eu comento no final. Opa, passei um aqui. Esse vídeo da esquerda aqui é numa fábrica da BMW nos Estados Unidos. Então eles já estão usando, na verdade, os robôs para fazer alguns processos repetitivos, né? À direita lá a gente tem um na logística também, que já está sendo usado. É uma das maiores empresas de logística do mundo hoje. Então a gente começa a ver isso aqui acontecendo agora, que até então antes era muito caro, era inviável, e você não tinha a rapidez e a velocidade para esses caras aprenderem. E aí quando a gente olha para isso aqui, parece ser lindo, maravilhoso, né? E aí existem vários boatos. Poxa, agora os robôs vão destruir os empregos, a IA vai destruir os empregos e assim por diante. Mas o fato é, cada robozinho desse aqui, que substitui um posto de trabalho, criam-se 3 novas vagas de trabalho. Só que essas 3 novas vagas não são as mesmas vagas ou o conhecimento que o cara detinha ali. Então, o que acontece? Ele precisa se requalificar. Então, engenheiro de software, engenheiro de automação, praticamente os cursos que o Senai tem aqui são voltados para isso. E esse mercado também está faltando profissional, por incrível que pareça. Então, quem está nessa área aqui, eu conversei com alguns alunos aqui que já estão, inclusive, fazendo isso, é um mercado bastante promissor aí, para tocar isso para frente. Bom, outro exemplo aqui, se a gente pega a realidade virtual, vamos criar uma realidade virtual que faça sentido para a indústria aqui. Então, quando eu pego a interface do usuário, que é o óculos de realidade virtual, inteligência de dados, com todo o processamento de análise de informação, computação na nuvem, ou seja, o óculos de realidade virtual pode estar conectado no mobile, por exemplo. E você tem aqui
óbvio, né? A parte da computação descentralizada e o mobile, o que a gente tem aqui? Um exemplo. A mesma coisa que eu tinha como um desafio de criar, por exemplo, um treinamento de um robô que demora muito tempo, a mesma coisa acontece com uma pessoa que faz manutenção. Então, uma pessoa sênior para fazer manutenção, ela precisa ter uma carreira extensa na indústria para ela se tornar um profissional de manutenção e saber, poxa, eu já conheço isso aqui, resolve dessa forma, resolve daquela forma, ok? Só que o que acontece? Como é que esse cara aqui replica o conhecimento dele? Como é que ele cria mais caras igual a ele? É fazendo o que ele está fazendo aqui, ele está digitalizando o conhecimento dele com uma interface digital, utilizando, por exemplo, o óculos de realidade virtual, e ele está fazendo o processo de manutenção e gerando uma documentação digital. Então, o que acontece? Do dia para a noite, ele cria uma equipe de manutentores a nível mundial. Que a outra pessoa, na outra ponta, ela pode ter o mínimo de conhecimento possível. Ela vai vestir o óculos e vai seguir o passo a passo que está ali. Então, ela não precisa ter todo aquele conhecimento que esse cara aqui levou para ter 10, 15, 20 anos. Então, olha como a gente usa a tecnologia para criar coisas interessantes para resolver problemas. Só para a gente ter uma ideia, essa tecnologia já é de 2015, 2016. E para a gente ter ideia, quem implementou isso, por incrível que pareça, foi a GE, que faz manutenção das turbinas dos aviões, e eles implementaram isso no Brasil em 2017. Só que imagina, 2017 para agora o custo era muito alto. E agora é muito mais barato, né? Você usa a tecnologia, você bota o celular ali e você tem uma solução como essa. E de novo, mas eu preciso ter alguém com esse conhecimento para pegar o conhecimento que ele tem e ele precisou também aprender como fazer essa gravação aqui. Enfim, seguimos aqui. E aí esse exercício que eu gosto de fazer, esse aqui inclusive é um cenário que eu trago, de cenários futuros. Eu usei na palestra do setor moveleiro, por isso que ele tem lá os amarelinhos imóveis, mas aqui embaixo quando a gente olha para essa lista, esse aqui é pensar cenários futuros. Né? Quando a gente pega as tecnologias de base, vamos pegar o exemplo aqui de smart homes, né? Casas inteligentes. Então você tem economia circular, economia compartilhada, fabricação de imóveis, por exemplo. O que mais eu posso fazer? Então, por exemplo, eu posso fazer impressão 3D de imóveis? Já tem já. Inclusive usando novos materiais. Então, de novo, usando tecnologias de impressora 3D, novos materiais. O que eu posso mais fazer? Posso criar e desenvolver novos materiais. O que ainda eu posso fazer? Eu posso criar um serviço de assinatura de imóveis, que já foi criado, inclusive. Eu posso fazer o quê? Móveis conectados. Então, isso é usar a nossa imaginação. Como que eu uso a nossa imaginação para criar cenários e resolver problemas? Então, a gente pode fazer esse mesmo exercício na indústria, no varejo, na educação. Serve para a gente criar cenários futuros e olhar, poxa, qual é o tipo de problema que tem? Ou criar uma oportunidade, olhar para aquilo que já existe, poxa, isso aqui tem muito atrito, como é que eu vou mudar isso aqui? Como é que eu mudo? É assim que a gente vê as disrupções acontecendo, assim que aconteceu com o Uber, por exemplo, que aconteceu com o Airbnb. Os caras olharam para aquele modelo que estava e disseram, cara, vamos tentar fazer isso aqui melhor. Mais barato, mais rápido, menos atrito. E aí eles juntam tecnologias e criam algo que antes... Depois que é criado, a gente para e diz assim, poxa, mas por que eu não fiz? Né? Parece tão óbvio. Mas por quê? Porque esses caras estão olhando para as tecnologias, o potencial de cada tecnologia. Por isso que é importante a gente conhecer o que está por trás dos negócios. Né? Enfim, e aí a gente tem aqui alguns impactos, né, da IA. O fato é, se nós olharmos essa primeira imagem, o que aconteceu quando lança uma tecnologia nova, geralmente, ou algo novo, disruptivo, que ameaça o status quo, a gente tenta brigar contra, ou ir contra aquela inovação. Então, aconteceu desde a primeira revolução industrial aqui, quando, por exemplo, os ludistas, eles trabalhavam nos teares, e aí veio os donos das empresas e automatizaram os teares. E eles não queriam que fossem automatizados os teares. Então, isso aqui já acontece desde a primeira revolução industrial. O que a gente viu quando saiu o Uber? Os taxistas brigando contra o Uber, no mundo inteiro. Ou seja, é difícil você brigar contra a inovação. A inovação, a gente costuma falar que a inovação está na fronteira da lei, que é geralmente ali, poxa, é ou não é? Mas quando você cria e você começa a ter uma adoção em massa, não tem mais como voltar atrás. Quando a gente olha aqui para Hollywood, por exemplo, a greve, né, que teve muito recente, principalmente olhando para essas novas streamings de vídeo que começaram a ser lançados, o que acontece? Quem estava liderando começou a
se sentir ameaçado, no sentido de que, por exemplo, a produção virtual dos vídeos é muito mais barata do que da forma tradicional, e para eles começar a competir e ser mais eficiente, eles começaram a colocar tecnologia e substituir os dublês. E aí o que aconteceu? Os dublês começaram a perder o trabalho de dublê para a tecnologia. Então é o mesmo cenário. E o fato é que a inteligência artificial está aprendendo várias profissões. E ela é muito mais eficiente do que a gente, né? Avançando aqui. Esse estudo do Fórum Econômico Mundial fala o seguinte: 85 milhões de empregos vão sim deixar de existir, mas vão ser criados 97 milhões de empregos. E a questão é que 23% de empregos devem se modificar, ou seja, profissões devem se modificar em 2027. Tem coisa ainda que está sendo criada agora que a gente não sabe ainda o que vai precisar. Por isso que a gente tem que estar atento, aprendendo, olhando para o que está acontecendo, porque às vezes aquilo que eu estou fazendo hoje, eu trago sempre o exemplo do Uber. Quanto tempo demora para fazer uma faculdade? Cerca de 4 anos, certo? Concordam? Entre o Uber ter vindo para o Brasil, 2016, 17 ali, o Uber em 3 anos se tornou, São Paulo se tornou o maior mercado do Uber em 3 anos. Então qual que é a comparação que eu quero fazer aqui? Em 3 anos, se eu estou fazendo uma faculdade para ser motorista de táxi, em 3 anos a profissão de taxista deixou de existir, porque veio Uber. Então essa é uma analogia que a gente pode levar para várias profissões que estão acontecendo. Por isso que a gente tem que estar antenado. Isso que eu estou fazendo vai continuar existindo no futuro breve? Beleza, vai. Mas da forma que você está fazendo ou de outra forma? Se for de outra forma e a gente perceber os sinais, tem uma palestra que eu falo que é só sobre sinais do futuro, que eu trago esses insights. Então, se aquilo vai ser feito de forma diferente, o fato é, deixa de fazer da forma que está sendo feito agora e começa a aprender como vai ser feito no futuro. Porque daí você sempre vai estar um passo à frente, você vai estar acompanhando a evolução. Porque se a gente não acompanhar a evolução, a gente acaba do dia para noite ficando para trás. Bom, e aqui é um exemplo. Esse aqui é o fundador da NVIDIA. É um estudo da Oxford, né, chamado de Robot Proof, ou seja, a prova de robôs. Quais são os trabalhos que vão ser a prova de robô em cerca de 10 anos? Então eles mapearam uma série de profissões e aqui estão entre as 720, é um estudo bem bacana que tem da Oxford, depois vocês podem até baixar para ver. Eu peguei as principais que vão ser substituídas e peguei a última com menos percentual, né? Aqui, por exemplo, terapeuta recreacional. Tem 0,28% de chance de um robô substituir a profissão desse cara. Então tem uma pesquisa bem bacana aqui, dos 720 tipos de trabalho hoje, qual é o grau que vai ser substituído por um robô. E o robô aqui não é o robô humanoide que a gente viu ali, é também, mas o robô na forma de tecnologia, de software, de inteligência artificial. Né? É bem interessante. Avançando aqui, o fato é que a IA ela já está em vários setores, desde a indústria, medicina, mobilidade, educação, ela já está. Então assim, ou a gente entende isso no formato de que, poxa, eu preciso aprender sobre IA para passar a usar ela como vantagem, ou daqui a pouco a gente vai ficar obsoleto. Né? A nossa profissão, ou aquilo que a gente faz, enfim, se alguém fizer aquilo que eu faço junto com a IA, ela é muito mais eficiente do que se eu não fizer. Esse é o fato. Não é que a IA vai destruir o emprego dos outros, não. Mas quem souber usar ela junto com uma ferramenta de trabalho vai ser muito mais produtivo e mais eficiente. Pelo menos 40% no nosso dia. Se você faz algumas atividades, se você usar algumas ferramentas, você ganha ali pelo menos 40% de tempo. Né? E aí o fato é justamente isso que eu acabei de falar. A IA não vai nos substituir. Ela vai e tende a potencializar aquilo que a gente faz hoje. Claro que algumas profissões, alguns trabalhos repetitivos não faz mais sentido a gente fazer hoje. Né? Precisa ser automatizado para liberar a gente para fazer coisas mais importantes, mais criativas. Né? Como, por exemplo, fala o Paulo Tudor Jones, né? Ele fala o seguinte, que nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem com a máquina. Porque você usa todo o potencial que a máquina tem junto com o nosso potencial criativo. E, cara, quando você junta esses dois, a gente fica super-humano. Com habilidades que antes era mais difícil ter, certo? E aí, vamos falar de oportunidade. Esse aqui é um estudo bem recente, bem bacana, que eu resolvi trazer, porque mostra um pouquinho da realidade do mercado, da indústria, do CEO. É um estudo que foi feito, publicado agora dia 20
de janeiro, da PwC, que entrevistou 4.700 CEOs no mundo inteiro, justamente trazendo dados e informações importantes aqui. Então, quando a gente olha para 51% dos CEOs brasileiros, eles confiam que a IA será decisiva para o futuro dos negócios, qualquer negócio. 45% dos executivos não acreditam, olha só que interessante, que suas organizações sobreviverão por mais de 10 anos se não se reinventarem. Isso é forte. Eles sabem, e a gente vem falando já sobre isso há muito tempo já. Ou seja, quando a gente olha para as empresas que sucumbem, olha que louco é isso. As empresas, elas morrem por fazer a mesma coisa muito bem feito durante muito tempo. Isso significa o quê? Elas não inovam. Elas continuam sempre fazendo a mesma coisa. Isso aconteceu com várias empresas. Kodak, aconteceu com Nokia, com BlackBerry. O caso da Nokia, por exemplo, BlackBerry, quando surgiu o iPhone, olha o que os CEOs da BlackBerry e da Nokia falaram, quando surgiu algo diferente. Eles falaram assim, não se preocupe, ninguém vai usar um telefone que não tenha teclado. Essa foi a resposta deles. Então, quando você criou algo diferente, você olhou para aquilo e disse, cara, isso aqui não vai pegar, porque, cara, não faz sentido. Eu sempre fiz o melhor teclado do mundo, eles sempre fizeram o melhor teclado do mundo, eles ficaram apegados àquilo que eles fizeram e não olharam para o comportamento do consumidor. Então, quando a gente coloca o comportamento do consumidor, as empresas colocam o cliente no centro e olham para o cliente, a demanda que ele tem e volta para dentro de casa e constrói a solução, são essas empresas que vão se perpetuar daqui para frente. E não fazer o produto aqui e tentar levar para o mercado. Então é de fora para dentro, não de dentro para fora. Então esse é um exemplo do que a gente vê aqui. Terceiro indicador, executivos brasileiros, 34% deles identificaram um aumento de receita graças à IA. No mundo esse indicador foi de 32%, o Brasil deu um pouquinho mais, inclusive. Claro, quando a gente olha para o nosso contexto de eficiência e produtividade, nós somos muito ineficientes. Então o mínimo que você usa de tecnologia, você já dá um salto de pelo menos uns 10, 15% de produtividade. Certo? Quarto indicador, 30% dos CEOs brasileiros consideram a falta de talentos qualificados a maior ameaça para os negócios. E aí, de novo, entra a oportunidade. Né? Por um lado você tem problema e por outro lado você tem oportunidade. Quando a gente olha para os contratantes agora, eles preferem contratar alguém que tem habilidades de IA e que não tem habilidades naquela atividade. Mudou o jogo. Então, vou te contratar porque você sabe muito bem IA, não importa aqui do trabalho, isso aqui você vai aprender. Mas se você souber bem IA, vou te contratar. Então, o jogo está mudando também. Bom, avançando aqui, em termos de oportunidade, não fiquem olhando muito para números, eu vou explicar tudo isso aqui de forma bem simples. Esse aqui é o contexto da indústria. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta revolução industrial. Aliás, a quinta é a próxima onda da indústria, é um assunto que eu falo muito. Mas o fato é, quando a gente olha para a quinta, ou a evolução da indústria, que não é revolução, mas sim evolução, as tecnologias de base da próxima onda da indústria são as tecnologias que a gente acabou de falar aqui. A gente vai falar de virtual, de metaverso, vai falar de digital twin, blockchain, IoT, cobots, que é justamente a capacidade que a gente tem de trabalhar junto com os robôs, de programar esses robôs, certo? Óbvio, né? A parte da inteligência artificial, machine learning e assim por diante. Então aqui a gente vê, poxa, eu posso me tornar um especialista em programação de robôs, eu posso me tornar um especialista em digital twin, especialista em metaverso. São profissões que já tem hoje e que vão demandar cada vez mais. Por quê? Porque é uma nova indústria. E essa nova indústria, ela tem dois pontos principais aqui. Primeiro, personalização em massa. E depois, o segundo é trazer as pessoas para o chão de fábrica, porém altamente qualificados. Que é o que a gente está vendo. O processo, a gente demorou muito tempo para fazer automação, mas quando a gente pega as indústrias avançadas, principalmente pegando exemplos aí, indústria fármaco e automotiva, vamos pegar a automotiva que está bem quente esse assunto no mundo inteiro, né? Quando você olha o processo de fabricação dos carros das empresas tradicionais que sempre imperaram, e agora você olha as novas empresas chegando, o nível de automatização no processo produtivo é hiper automatizado. Você quase não tem pessoas ali no chão de fábrica. Você vai ter os coordenadores ali olhando para dados, mas todo o processo é feito através de tecnologias. Então falta profissionais no mundo inteiro para a gente preencher essas vagas. E essas profissões aqui são profissões que pagam altos salários. Não são profissões que vão pagar 2, 3, 4, 5 mil reais. Cientista de dados, por exemplo, é uma remuneração de pelo menos 25 mil reais por mês.
E não tem. Então, são novas profissões que estão sendo criadas e quanto mais aprimorado aqui em termos de tecnologia, mais alto é o valor que você aporta de conhecimento. E, obviamente, quanto mais valor você entrega, mais você tende a receber em troca disso. Avançando aqui. Quando a gente fala de IA ainda, vamos olhar para oportunidades de IA. Esse modelo que a gente está vendo aqui é o que já aconteceu. Então, exemplo, quero fazer uma imagem de uma casa. Pô, vou lá no Midjourney e ele vai criar a tua casa dos sonhos, ok? Só que o que a gente vai ver agora, a partir de agora, é um outro momento, da Narrow AI. O que é a Narrow AI? Enquanto que aqui eu criei a imagem externa da casa dos meus sonhos, por exemplo, né? Na Narrow AI a gente vai ter o quê? Os produtos que vão sair disso para fazer o seguinte, pegar essa imagem e agora eu vou criar, por exemplo, o projeto arquitetônico, eu vou criar o projeto paisagístico, eu vou criar o projeto imobiliário, mas tudo através de prompt. Então isso aqui é oportunidade para o mercado. E aqui eu estou dando exemplo só para mobiliário, tá? Mas imagina tudo que vocês possam imaginar. Então, pô, vou me tornar um especialista em criar algo voltado para imobiliário, por exemplo. Para o setor de real estate, um exemplo. Então são novas funcionalidades que já estão aí, já tem gente fazendo isso aqui, né? Interessante. E a gente vai entrar também, já entrou na verdade a era dos agentes. Então como é que cria um agente? Então, exemplo, você vai usar aqui os LLMs, rede neural, inteligência artificial, você criou um agente. E o que eu posso fazer com esse agente? Eu trouxe um exemplo bem interessante aqui. Um usuário, vamos supor que esse usuário peça, por exemplo, para a Alexa ou o agente dele, e esse agente vai fazer uma varredura nos demais sistemas. Então, supondo que, por exemplo, eu tenho aqui o Genera, que faz o exame do DNA, baseado em dados, certo? Eu vou pedir, por exemplo, Genera, ou para minha IA, encontre, por exemplo, um produto, seja lá um iogurte, por exemplo, aqui, de proteína, com base no exame de DNA que detectou que eu preciso tais nutrientes e entregue para mim, ou produza para mim. Então você vai dar o comando, por exemplo, daquilo que você precisa, a IA e os agentes vão se conversar e o que vai acontecer? Eles vão entregar a solução. Isso aqui é um exemplo bem hipotético, mas já está acontecendo. O fato é, para ilustrar aquilo que eu acabei de comentar, se antes os negócios precisavam estar na internet com um website, e daí depois veio a onda, por exemplo, das APIs, para você integrar com outros sistemas, agora todo e qualquer negócio vai ter que ter um agente. Porque se não tiver um agente, o que vai acontecer? A inteligência artificial vai fazer uma varredura. Se o seu negócio não tem um agente plugado na IA, você está fora do negócio. Olha que louco. E isso já acontece. Por exemplo, pegar a Alaska Airlines, eles já fizeram o seguinte, lá nos Estados Unidos. É uma operadora de aviação que inova bastante. Eles fizeram o seguinte, entre uma família e viajar, por exemplo, vamos lá, marido, mulher e tem um casal de filho, né? Mas nessa viagem cada um quer fazer um programa diferente. E aí o desafio é, poxa, como é que eu vou procurar aqui? Poxa, um quer ir para um parque, o outro quer ir fazer outra coisa, ou seja, é um dilema, é um atrito que existe ali. O que eles fizeram? Eles fizeram um prompt em que você solicita a tua passagem e você descreve como que é a viagem dos seus sonhos, justamente colocando todos aqueles detalhes lá. Diz, olha, eu sou o marido, somos o casal e a gente quer visitar tal situação, a gente quer ter tal experiência e o nosso orçamento é tanto e eu quero fazer isso nos dias X e Y. E os filhos, aí você coloca tudo isso no mesmo prompt. Aí o que acontece? Ela te entrega um pacote pronto para aquilo ali, com hospedagem, com passagem aérea, com serviços, com tudo. Por quê? Porque ela fez toda essa varredura aqui nos fornecedores. Então, olha só, você vai ter um líder, digamos assim, orquestrando todo esse tipo de serviço. A Amazon já faz isso muito bem, né? Então, olha para onde a gente está indo em relação à questão da ameaça dos negócios. Então, se o meu negócio não tiver minimamente com um agente ali, por exemplo, fornecendo informação, seja lá de um produto que a gente vende ou algo assim, eu vou ficar de fora dessa economia da inteligência artificial. Enfim, avançando aqui. No Japão, por exemplo, isso já aconteceu, né? A Nestlé fez o quê? Uma parceria com essa empresa chamada Nestlé Wellness, junto com a Genesis Healthcare, que é o seguinte, o Japão tem a população mais idosa do mundo. Então o que eles fizeram? Eles disseram, olha, eles pagam o exame do DNA, te dão o exame do DNA, e em troca disso, semanalmente você recebe uma assinatura de comida, baseada no seu exame.
eu preciso de nutriente, eu preciso de alguma coisa mais específica, tá ali. Eles te dão um exame, desde que você assine o plano de alimentação, por exemplo. Então, são novos modelos de negócio que começam a ser criados para, de novo, resolver problema. Olha quanto atrito tira aqui do meio do caminho, né? E esse é um exemplo bem simples, né? Mas algo que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E como que a gente cria um agente? Algo muito fácil, a gente pode olhar para tudo isso e dizer, poxa, mas é muito difícil fazer um agente. Alguém já criou um agente aqui? Não. Ali já criou, né? Mais ninguém? Não? Então vou dar um exemplo aqui. É muito simples. Pode parecer complexo, mas é mais fácil do que a gente imagina. Então, são 4 passos. Por exemplo, você vai escolher uma ferramenta, e vai ter um exemplo aqui. Você vai escolher uma ferramenta, você vai carregar a base de conhecimento desse agente. Vamos supor que eu tenho pegar o exemplo aqui, Kelma, né? De carro. Vamos supor que eu tenho todo o meu estoque de carro, as vendas, tudo lá. Você vai carregar com toda essa informação que é a base de conhecimento dele, certo? De qualquer negócio. Você vai escolher aqui um modelo de IA, seja ChatGPT, o Llama, né, o próprio DeepSeek, o Gemini. Você escolhe um modelo que vai usar. E o 4º passo é você vai fazer o seguinte. Você tem a opção de fazer a saída ou entrada dessa informação criando aqui no WhatsApp, embedando esse código ou gerando um link público e disponibilizando para qualquer um. É muito simples de fazer. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui eu peguei um exemplo de indústria e carreguei uma base de dados simples de produtividade para mim conversar com os dados. Então olha como é rápido aqui. Ó. Usei a plataforma dos superagentes, criei o usuário, vou criar o meu agente, vou dar um nome para ele. Analista de produtividade. Posso dar um apelido, né, um @produtividade ali, boto uma descrição básica. Aqui eu fiz algo bem simples, tá, para demonstrar. Então vou carregar uma fonte de dados. Então, por exemplo, aqui você tem várias formas de carregar. Vou dar um nome para essa fonte de dados, dados de produtividade. Você vai selecionar o tipo de arquivo que você vai carregar. Então eu gerei uma planilha de Excel e subi, por exemplo, com dados de produtividade. E você vem aqui e habilita a forma que você quer tornar esse agente. Então um link público está ali. Você copia, joga no browser e começa a conversar com os teus dados. Então aqui um exemplo, estou pedindo, me traga indicadores de produtividade das máquinas 2 e 3 no mês 10 de 2024. Veja que eu fui muito específico. E aqui ele te traz todas as informações de produtividade daquela máquina, por exemplo. Então é muito fácil de criar um agente. Imagina no nosso dia a dia, ou, poxa, eu posso criar aqui um agente, tornar público para disponibilizar para os clientes, tirar dúvida, qualquer coisa que seja. Você cria uma base de conhecimento, aqui eu estou dando outro comando, né? Período de produtividade no mês 10, enfim, fui mais específico, ele me trouxe várias informações. Quanto que produziu a máquina 1, máquina 2 e assim por diante. Só para dar um exemplo. É muito simples fazer. E aqui a gente pode fazer agentes para tudo que a gente imagina. Né? Seja serviço, seja indústria, atendimento, enfim, tem uma série de coisas aqui. Fácil fazer, não? Entram lá no superagentes.com. É gratuito, inclusive, para criar um agente, não paga nada. Você pode usar lá toda a estrutura. Depois de um agente, daí sim, se você quiser criar mais, você vai ter um custinho lá barato. Esse aqui é um exemplo da minha caixa de ferramenta. Quais são as ferramentas que eu uso? Volta e meia, quase no dia a dia. Tem várias ferramentas, querem tirar um print aqui depois? Então eu uso, obviamente, em cima tem as inteligências artificiais, aqui você tem outras ferramentas, por exemplo, o Monic.ai lá. Você pega um link, alguém já usou esse? Não. Você pega um link, por exemplo, no YouTube, qualquer coisa, eu quero aprender sobre algo. Em vez de você ficar lá 1 hora assistindo aquela palestra, ou o conteúdo, ou qualquer que seja, você cola lá no Monic.ai, ele vai te gerar um resumo, a partir daquilo ali você pode conversar com aquele documento, você pode criar, por exemplo, crie perguntas e respostas sobre esse conteúdo, esse assunto, em questão de segundos ali. Então, facilita a vida pra caramba, em vez de você ficar 1 hora assistindo a palestra, você vai... Em coisa de 5 minutos ali você consegue ter. Então você já ganhou 45 minutos ali só para analisar uma palestra. E assim por diante, tem várias plataformas, né? IdeaMap, por exemplo. Eu tenho uma ideia aqui, você joga uma ideia lá, ele vai te gerar um mapa mental, né? O Gama para fazer a apresentação e assim por diante. Bom, avançando. Para a gente ir para os nossos finalmente. Vou trazer algumas reflexões aqui. O fato é, se a inteligência artificial passa a automatizar tudo o que a gente está fazendo, o que sobra para a gente? Sobra no sentido assim, quais são as nossas habilidades no futuro? E eu diria que agora, os trabalhos serão mais profundos, artísticos ou científicos. Então se eu preciso usar mais o meu lado artístico, que é aquela questão da imaginação, da criação do prompt, por exemplo,
E o lado científico, não, eu vou ser um pesquisador, eu vou fazer, sei lá, eu vou ser um engenheiro e eu vou usar a inteligência artificial para isso. Porque o resto vai ser automatizado, não tenha dúvida, já está sendo já. Então, aquilo que eu estou fazendo é automatizável? Se você faz um trabalho e você vai sair de férias, por exemplo, e você consegue descrever esse processo para alguém fazer, sinto muito. A inteligência artificial vai fazer isso. Agora, se é algo que eu faço que usa mais o meu lado criativo e tudo mais, é mais difícil de ser substituído. Então pensem sobre isso, reflexões. Habilidades que eu trouxe aqui que eu acho fundamental. Teriam mais, né? Mas a primeira delas é coragem. A partir de tudo isso, a gente pode ter, às vezes, um certo medo. Mas não precisa ter medo. Tenham coragem para tomar decisão. E decisão rápida. O mercado está mudando, as coisas estão mudando numa velocidade rápida. E às vezes a gente tem medo, na verdade, de dizer o seguinte: poxa, eu vim até aqui, mas aquilo que nos trouxe até aqui não nos garante que vai levar daqui para frente. E às vezes a gente não quer abrir mão da zona de conforto. E a gente tem medo de começar algo novo. E ao contrário, não tenham medo. E não se apeguem àquilo que vocês fizeram até agora. Porque se a gente se apegar muito àquilo, a gente corre o risco de ser substituído. Certo? Segundo, curiosidade. Sejam curiosos. Cara, pega algumas ferramentas IA e vê como é que elas funcionam. Testam, façam uso. Seja curioso. Que a curiosidade vai gerar, inclusive, repertório. Terceiro, resolução de problema. Se a IA vai ser e já está automatizando muita coisa, poxa, eu vou usar a minha habilidade de resolver problema usando a IA. Qual é o problema que tem? Escreve, entende aquele problema, poxa, como que eu posso resolver esse problema aqui? Vai para a IA e faz toda a parte do prompt lá. E, obviamente, adquirir repertório tem a ver com entender de várias coisas, buscar aprender, buscar ler, enfim, ser curioso em relação a vários temas e assuntos. Quanto mais coisas a gente aprender, mais a gente está preparado, mais pontos a gente consegue conectar. É uma habilidade chamada nexialismo, que é o potencial que a gente tem de conectar pontos. Então, uma pessoa nexialista hoje, ela consegue entender várias coisas ao mesmo tempo e consegue resolver problemas mais rápido. Por quê? Porque ela conhece de várias coisas. Fica mais fácil de você juntar algumas ferramentas ou tecnologias para resolver algo nesse sentido. E aí, obviamente, né? Pensar fora da caixa não é mais suficiente. Já faz tempo já. Então a empresa que valoriza quem pensa fora da caixa significa que a empresa é uma caixa. E a empresa que é uma caixa, ela é lenta, ela é fechada, é inflexível, ela não vai conseguir competir nesse mercado que é cada vez mais rápido, mais veloz, mais ágil. E aí a gente vai ter que quebrar a caixinha, break the box, quebra a caixa. E isso vai envolver mudar algumas crenças, inclusive. E esse é o grande desafio, a gente se desapegar de algumas coisas. Mas quem está fazendo está conseguindo, né, sair na frente e colher frutos disso. E o nosso último slide é vigilantes, ou seja, olhem para o futuro. Olhem para o futuro em relação àquilo que a gente está fazendo agora. Se aquilo que você está fazendo vai continuar existindo, segue firme. Se aquilo que você está fazendo não vai existir num curto espaço de tempo, é um sinal de alerta para mudar. E muda antes que seja tarde. Então estejam atentos nos sinais do futuro. Né? E é isso. A frase que eu gosto de terminar é o seguinte: velhos mapas não nos levarão para novos caminhos. Então a gente precisa buscar os novos mapas. Precisa ser um Waze, não um GPS. O GPS é fixo, você não consegue mudar ali. Então tentam buscar isso no seu dia a dia, naquilo que vocês fazem, porque senão a gente vai ficar acabando sendo substituído por quem faz, ou seja, a questão é, quem usar as ferramentas de inteligência artificial é muito mais produtivo e tem muito mais vantagem. E o negócio que usar também vai ter muito mais vantagem do que aquele que não usar. Então o fato é, se eu não usar, e se o meu competidor usar, se o meu colega usar, eu vou ficar para trás. E aí é uma escolha que cada um vai fazer, né, em ficar para trás ou não. Não quero ficar para trás, vou me atualizar, enfim. É isso. Muito obrigado e fico à disposição aí para perguntas.